Foi. Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né, oficialmente, quem estiver assistindo esse treinamento. A gente vai estar falando um pouquinho, então, sobre os datasets, que é uma funcionalidade onde é possível criar relatórios, indicadores, extrair dados do Agidesk. É possível integrar com o Power BI, com ferramentas de BI, então, a gente vai estar falando um pouquinho aí ao longo dos próximos minutos. Eu vou iniciar dando uma introdução geral sobre o que são os datasets, tá? Só para todo mundo conhecer um pouquinho, para a gente nivelar o conhecimento. E a gente tem um artigo, que é um artigo bem completo, bem detalhado, que dá todo o passo a passo. E talvez a minha internet esteja meio ruim, mas é um artigo que tem um passo a passo bem completo para qualquer pessoa que queira extrair dados do Agidesk e consiga fazer as suas chamadas, construir as suas requisições e extrair os dados, tá? Então, o que são os datasets, né? Eles são uma modalidade de API em que são retornados dados de tabelas relacionadas no nosso banco de dados, otimizando a consulta de múltiplos endpoints em uma única requisição. Os datasets também contam com filtragem de campos, atualizadores e exportações. Então, os datasets, eles são chamadas de API, só que a gente já configurou internamente as tabelas específicas para cada dataset. Então, por exemplo, quando a gente quer os apontamentos de horas de um atendimento, a gente consegue fazer isso via API. Porém, nós temos um dataset específico que retorna somente dados de apontamentos de horas dos agentes. Então, isso torna a requisição muito mais rápida, muito mais performática. Fica muito mais rápido a gente extrair estes dados do que a gente fazer uma chamada via API. Então, a gente sempre sugere, né, sempre inicialmente tentar usar os datasets. Não conseguindo, eu quero criar um atendimento, o dataset não faz isso, ele só extrai dados, né? Então, de fato, eu teria que usar uma chamada de API, uma API propriamente dita e não uma chamada com os nossos datasets. Tá, eu vou estar apresentando um pouquinho quais são os datasets que a gente tem, a gente vai estar falando aí ao longo do nosso treinamento. Pode parecer um pouco confuso agora, pode parecer um pouco meio técnico demais, mas vocês vão ver que é bem simples e a gente tem padrões. Eu vou explicar para vocês como nós já temos chamadas prontas, então você só precisa colocar o seu domínio, a sua URL e colocar a sua chave de acesso para fazer a autenticação da chamada, então fica bem simples, fica bem fácil de trabalhar com os datasets. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de chamada, onde vocês vão colocar, basicamente, vai ser a mesma chamada sempre, só você vai colocar, por exemplo, o seu domínio, então eu colocaria atendimento, já que a gente trabalha aqui no ambiente de atendimento da Agidesk, então no meu exemplo seria atendimento. Aqui é tudo igual, então API /v1/datasets, a gente vai colocar o nome do nosso dataset que a gente está trabalhando, a gente vai colocar a nossa chave de acesso. A chave de acesso é muito importante, tá, pessoal? Porque a chave de acesso é o que autentifica a chamada do dataset. Por exemplo, se o meu agente ele não possui permissões de verificar chamados de determinado time, eu não faço parte de um determinado time, eu não posso verificar nem no Agidesk e nem via datasets dados daquele atendimentos daquele time, daquela equipe. Então, a autenticação, ela valida os acessos do agente, por isso que é importante, né, realizar chamadas. Normalmente, a gente sugere que utilize uma chave de acesso de agentes que sejam administradores e que possuem acesso, quanto mais equipes, né, possível, para poder extrair dados de melhor forma. Né. E depois os parâmetros, eu vou estar passando algumas dicas que eu uso no nosso dia a dia aqui no suporte da Agidesk. Então, quais são os datasets que a gente tem disponível, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem bastante dataset, e cada dataset são tabelas específicas de determinados campos da Agidesk, né? Como eu havia falado. Eu tinha comentado anteriormente sobre os apontamentos, então esse aqui, o Agente Timesheets, é esse dataset que puxa dados de apontamentos de horas de agentes. Então, dados dos apontamentos, incluindo informações sobre a duração do apontamento, custo calculado conforme hora, atribuído no cadastro, ele vai dar a data de criação, a data de encerramento do apontamento, então ele traz várias informações, a gente pode estar simulando depois.
Company Assets, pouco usado, mas detalhes ativos, né? Então, bem importante para quem trabalha com ativos poder fazer esse controle em um BI, né? Exportar dados dos ativos. Mesma coisa para produtos. O custo de cada equipe para cada cliente, então um pouquinho mais de gestão esse dataset, né? Traz dados mais a nível de administração. Project Access, então, se eu quero, por exemplo, fazer um resumo de quais acessos cada agente tem nos projetos, né? Então, eu consigo rapidamente verificar via esse dataset. Alguns datasets também aqui sobre tarefas, né? Informações das tarefas. Esse aqui, ao meu ver, é o principal, o mais utilizado pelos nossos clientes, por nós aqui no nosso dia a dia, que é o Service Issues. Esse aqui, ele traz todos os dados dos atendimentos. Data de criação, título, o conteúdo de abertura, qual é o cliente, qual é o solicitante, o contato, a equipe, o agente, as previsões de resposta e de encerramento, marcadores, a prioridade, ele traz bastante informação. Esse aqui, né, acho que a gente pode usar ele como exemplo depois para estar simulando, para estar mostrando um pouquinho para vocês. Dados dos cadastros dos serviços, também importante. Quantidade de atendimentos e tarefas por dia, né? Esses dois aqui são bem interessantes, esses três, na verdade, o pessoal acaba abrindo bastante chamada aqui no suporte, perguntando assim, eu quero saber quanto tempo um atendimento fica aguardando o cliente, quanto tempo um atendimento ficou pendente, né? Quanto tempo o atendimento ficou na equipe de suporte até ser transferido para a equipe de infra, por exemplo. Então, esses três datasets aqui, eles trazem esses períodos, então, o tempo em que cada agente ficou atribuído como responsável. Está cortando um pouquinho o áudio. A minha internet está meio ruim, tá, gente? Peço desculpas. O período em que cada situação ficou atribuída nos atendimentos ou tarefas, e o período em que cada equipe ficou atribuída aos agentes e tarefas. Então, são três datasets também que auxiliam bastante nessa busca da informação de quanto tempo ficou em cada situação, equipe, enfim. Aqui a gente dá algumas dicas de parametrização, que é esse campinho aqui de cima, esses parâmetros aqui. Agora a gente está falando dessa parte final aqui da chamada, tá? Os parâmetros, então, né, são necessários quando há uma grande quantidade de registros, excedendo o limite padrão. Isso é bem importante, o limite padrão, tá? As nossas chamadas de datasets no Agidesk, né, por questões de padrão de mercado e de desempenho, elas retornam até 1000 dados por página. Então, ocorre que às vezes a gente tem mais de 1000 atendimentos. Então, se eu tiver 20.000 atendimentos, o que vai acontecer? Vão ser extraídas 20 páginas de 1000 atendimentos. E aí é necessário realizar um tratamento de paginação no BI, onde vocês estiverem tratando, para que todos esses dados sejam retornados. A gente tem um template para o Power BI que já possui esse tratamento de paginação. Então, quem tiver interesse, eu posso estar enviando depois do treinamento para vocês. Então, alguns desses parâmetros, né? O metadata, que é um parâmetro bem legal, porque ele traz um resumo acima, lá no início da chamada, ele vai dizer o total de páginas, total de atendimentos. Então, bem bacana ter esse parâmetro para todas as chamadas. O Pretty deixa a chamada bonita, né? Ela formata para ficar mais fácil o entendimento. O Page e o Per Page, então, são parâmetros que eu posso estar trocando a página, fazendo a paginação. Então, Page 1, Page 2, Page 3, eu vou mostrar para vocês lá na frente. O Fields ele é usado quando eu quero selecionar determinados campos para retornar na chamada. O que ocorre? Vocês vão ver, por exemplo, que o Service Issues vai trazer 100 informações do atendimento. Só que às vezes eu só quero saber a ID, eu quero saber a equipe, eu quero saber o agente que atendeu. Então eu consigo configurar os fields. Então eu vou colocar lá created at, team e operator. Vai vir essas três informações. Eu sempre costumo dizer que você pode fazer uma chamada completa, verificar na chamada quais são os campos que você deseja extrair, e depois eu monto fields com aqueles campinhos que eu desejo. O extra fields são utilizados para campos adicionais. Então, aqueles campos que, por exemplo, estão no formulário de abertura do atendimento.
Por exemplo, eu tenho um campo lá que sempre que abre determinado atendimento, eu preciso pedir para o meu cliente o número da matrícula dele. Então, lá no formulário de abertura vai ter o número da matrícula e eu consigo colocar um extra field. O ID do campo que eu desejo vai puxar esse campo lá na extração dos dados também. O export, quando eu não trabalho com BI e eu quero exportar para um PDF, para um Excel, eu coloco um export e o formato que eu desejo realizar a extração. Então, bem legal também, tem vários clientes que utilizam. Acaba ficando tem empresas que preferem trabalhar no Excel, né? Preferem manipular os dados no Excel, então tem essa possibilidade. Aqui tem a explicação dos 1000 dados por página, né? Então, como eu falei, eu posso estar enviando o template para vocês depois. E aí depois tem questão de filtros, pessoal. Os filtros, né, eles de fato vão ser o que vai filtrar quais atendimentos, né, no caso do service issues, por exemplo, vão retornar, no caso da gente time sheets, quais apontamentos que vão retornar. Então, por exemplo, eu posso usar o forecast para trazer, porque se eu não ponho o forecast, ele só vai trazer os meus atendimentos, os atendimentos que eu sou o responsável por conta da chamada estar sendo realizada com a minha chave de acesso. Só que se eu quiser ver de todas as equipes que eu faço parte, eu coloco um forecast teams. Então ele vai filtrar todos os times do agente que está realizando a requisição. Eu estou explicando assim, bem tecnicamente, campo a campo, mas tudo isso vocês vão ver que é muito fácil, depois que vocês montam uma vez, fica muito fácil, muito simples, e a gente já tem modelos de chamada que vai facilitar bastante. O period field, então, ele vai definir o filtro de ordenamento da requisição. Então, eu quero filtrar por data de criação, ou por número do atendimento, pela ID do atendimento. Ele vai fazer esse ordenamento para mim. O período eu posso colocar this day, this week, last month. Então, é o período, né? Se eu quiser... últimos 90 dias, este mês passado, então é o campo que eu coloco, se eu não colocar ele vai puxar tudo, né? O initial date e o final date, se eu quiser fixar datas, né, então, eu quero dados de maio, então colocaria initial date ali 01/05/2025 até 31/05/2025, né? O status, que é, por exemplo, eu só quero atendimentos encerrados, então colocaria status igual a 3, né? O 3 é a ID do encerrado que eu acabei já decorando, mas a gente tem lá no AGDS que tem como acessar a tela de situações e verificar quais são a ID de cada situação, né? Aí tem alguns outros truquezinhos que eu vou estar passando para vocês aqui mais para frente. Aqui tem alguns exemplos, então, né? Que vocês poderiam até usar para se basear, poderiam copiar aqui, por exemplo, né, trocar o ambiente aqui, né, o ID da conta, e trocar a chave de acesso, já poderiam sair usando, né. Então, ó, todos os apontamentos de atividades, que estão um pouquinho desatualizados, né, do ano de 2022. Apenas os atendimentos encerrados que foram alterados nos últimos 90 dias. Então, ele está usando o service issues, que são dados de atendimentos. Ele está usando o period field updated at, ou seja, ele vai filtrar por data de atualização, o period last 90 days. Então, ele está pegando os últimos, os atendimentos que foram alterados nos últimos 90 dias, status 3, então, que estão encerrados ainda. Então, bem específica essa chamada, a gente não costuma usar no dia a dia, mas também só para ilustrar, né, só como exemplo. Todos os atendimentos criados, então aqui, enfim, alguns exemplos que o artigo está aqui no chat, vocês podem ir acompanhando, tá? Aí tem uma dica que, para mim, é essencial para trabalhar com os datasets no GDS, que também é um trabalho que foi feito pela nossa equipe de desenvolvimento para facilitar o uso dos nossos clientes. A gente utiliza o software Postman, que é um software para trabalhar, para manipular chamadas, APIs, né? Então, o pessoal que trabalha com área mais técnica, assim, pode já utilizar no dia a dia, porém vocês vão ver que ele é bem simples de usar, tá? Então, ao clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Já estava aberto aqui, mas eu vou abrir do zero. Ó, então, ele já traz a nossa biblioteca de datasets. Então, tudo aquilo que está lá todos esses datasets aqui que eu acabei citando anteriormente, eles já estão aqui no Postman.
Então fica bem fácil, porque eu posso apenas selecionar o que eu quero. Então, o que a gente costuma trabalhar bastante é o Service Issues, né? Então, eu vou clicar aqui no Service Issues. Ó, ele já traz uma chamada praticamente pronta. O que eu preciso colocar aqui? O ID da minha empresa, que é esse aqui, né? No caso do nosso Agidesk aqui seria atendimento, né? Então, a gente sabe que tem clientes aqui que estão assistindo de várias empresas, é só colocar aqui, por exemplo, o início da URL. Né? E a AppKey, que é aquela que vai autenticar a chamada. Aonde a gente pega a AppKey? Tá? Eu vou acessar aqui no nosso ambiente de treinamentos. A AppKey fica aqui no menu superior de opções, meus dados. Acessando os meus dados, a gente tem aqui chaves de acesso. Então, vão ser exibidas duas chaves, tá? A chave atual e a chave anterior. Por que isso, tá? Porque às vezes o pessoal acaba pegando a tua chave de acesso, você precisa rotacionar ela, precisa gerar chaves novas. Então, a gente clica aqui, ela apaga e gera uma nova. E aí, a partir disso, você tem garantia, tem segurança que ninguém está usando a tua chave para realizar chamadas de API, né? Então tem, e ele fica salvo anterior, porque, enfim, muitas vezes, até aproveitando para quem está assistindo esse treinamento, tem que tomar cuidado com com rotacionar as chaves, porque às vezes a tua chave está sendo utilizada para fazer uma integração com o aplicativo externo, fazer uma integração com outro software, e se a gente acaba rotacionando ela, vai acabar desligando, né? Vai acabar desacionando o sincronismo, a integração que estiver sendo realizada. Tá, então aqui a gente pega as chaves de acesso, eu já vou copiar a minha aqui. E aí, pessoal, também, daí aqui tem todos os datasets, então a gente está no Sheets, que eu acabei citando bastante, tem o Task Status, que é o período que ficou cada situação, tem aqui também. Uma dica que eu dou, porque assim, no navegador acaba ficando um pouco pesado esse site do Postman. Então, uma dica que eu dou é exportar, né, a nossa biblioteca, baixar o aplicativo do Postman e, e instalar aqui a nossa biblioteca, né, porque aí você vai acabar trabalhando direto na sua máquina, e eu acredito que fica o desempenho das chamadas, enfim, fica muito melhor de trabalhar, ao meu ver, tá? Tem a possibilidade de trabalhar no site, mas particularmente, eu prefiro trabalhar direto no sistema do Postman. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Só vou fechar aqui esse aqui. Vou voltar aqui para o meu Postman. Ó, eu vou utilizar o Service Issues, então, para a nossa primeira chamada, tá? Ó, então, eu tô abrindo o Postman pela primeira vez, vai abrir assim. Eu importei já a minha biblioteca. Eu vou vir aqui em Service Issues. E ele já me puxa aqui um exemplinho de chamada, tá? O ID da conta, então, eu vou pegar aqui meu ID, que é implantação.html nesse exemplo. Né? Então, vocês colocariam só até o ponto Agidesk, aí no caso de vocês. Eu posso colocar aqui direto para não apagar aqui o parâmetro, mas eu vou apagar para ficar mais didático, ficar mais visível aqui o que está sendo feito. Então, implantação.html, e eu vou pegar minha chave de acesso de novo aqui, no menu Meus Dados. Copiei. Agora a gente já está indo para a prática, né, pessoal? Até agora foi só explicação, agora a gente vai botar a mão na massa mesmo. E eu vou colocar minha app aqui, e eu vou dar explicando melhor, né? O metadata, que é aquele que traz o resumo lá no início. O pretty, que deixa a chamada bonitinha, organizada para a gente poder trabalhar. O page per page, então eu quero 1000 dados por página, que é o limite, e eu vou listar primeiro, inicialmente, a primeira página. E o forecast teams, que eu quero ver todos os atendimentos de todas as equipes que eu faço parte. Vou dar um enviado. Ó, então, o metadata, né, a primeira coisa. Ele, então, retornou 78 atendimentos, ou seja, tem uma página só. Por exemplo, se fossem 2050 atendimentos, seriam 3 páginas, né? Ou 1900 atendimentos seriam 2 páginas. Página seguinte e página anterior não tem, porque a gente tem um de um, né? Então, não tem nenhuma anterior e nenhuma next. 78 atendimentos, tá? Eu vou lá acessar o Agidesk só para a gente conferir isso. Então, eu vou fechar aqui. Vou vir aqui nos meus atendimentos e vou vir em minhas equipes. 78 atendimentos. Então,
retornou 100% dos atendimentos que pelo menos eu tenho acesso, talvez existam mais, mas como esse ambiente, eu sei que ele é um ambiente de teste, que meu agente é admin, tem tudo, eu sei que todos os atendimentos que eu exportei, que existem na Agdesk, foram extraídos para lá. Voltando para o Postman, reparem que ele traz bastante coisas dos atendimentos. Então, vamos lá. Ó, ID do atendimento, 44.506. Eu vou abrir esse atendimento para a gente comparar. Ah, tá aqui ele já. Vou abrir ele para a gente comparar, tá? Só para a gente poder fazer um depara nos campinhos, ver se está... Para vocês entenderem também o conceito, né? Ah, esse aqui ele tem flow. Vou pegar um outro aqui, peraí. Não que não dê para fazer com flow, né? Mas para ficar um pouquinho mais fácil, né? No entendimento. 44.244. Esse aqui. Então ele puxa a ID, ele puxa o prefixo, ó, título, criação de usuário. Então, criação de usuário. Criado no dia 18/6, às 11h32. Criado 18/6, às 11h32. Ele foi atualizado, por último, às 11h34. O criador foi o Luiz, aqui do nosso time de implantação. O cliente, Global Trade. Então, a gente pode ver que é Global Trade. E aí vai, bastante informação, tá? Aí a gente consegue ver o potencial dessa funcionalidade de datasets, porque retorna muita coisa dos atendimentos. Então, se eu exporto para um Power BI, por exemplo, né, ou qualquer ferramenta de BI que vocês trabalham, existe uma infinidade daí de indicadores, de resultados, né? O Agdesk, por si, ele tem bastante resultados, enfim, já inicia com bastante resultados, indicadores, né? Porém, fica difícil competir com uma ferramenta dessas. Então, o Agdesk, ele chega até um ponto que você pode ir com os resultados, que pode ajudar bastante muitas empresas, né? Porém, em resultados mais complexos, eu preciso montar um dashboard mais complexo, com gráficos, com visualizações, né? Então, a gente sugere extrair por datasets. Continuando, né? O contato do atendimento, o telefone. Então, tá aqui o telefone utilizado como teste. Ó, situação em agendamento, prioridade alta, prioridade alta. Então, resumindo, né? Ele trouxe todas as informações. Aí vai, primeira dica que eu gosto de dar. Vamos abrir de novo aqui o artigo. A questão do fields, tá? Tem muita informação aqui que eu não quero saber. Por exemplo, a ID do contato. Para mim, talvez seja irrelevante, né? A ID do tipo, a ID da prioridade, se o atendimento está suspenso ou não. Talvez eu não queira, eu queira campos específicos. Então, o que eu faço? Eu ponho um e-comercial aqui para separar e eu escrevo fields. Dou um igual. E como já está listado na minha tela todos os fields existentes, eu posso começar a montar minha requisição como eu desejo. Então, por exemplo, eu quero a ID, eu quero o título. Não sei se vocês conseguem ver, talvez esteja um pouco pequenininho, mas eu quero título, eu quero também o cliente, então é o customer, eu quero a situação do atendimento, status, eu vou colocar também a equipe e vou colocar o operador. Vou dar um Enter. Ó, então reparem que já reduzimos bastante a nossa chamada, estava cheio de campo, cheio de opções lá, e agora está bem mais resumido, está bem mais prático. Se eu quiser fazer uma consulta, verificar campos específicos, eu consigo fazer essa consulta. Então agora puxou somente a ID, o título, cliente, o status, a equipe e o agente. Aqui está null porque provavelmente esse atendimento ele tem time, ele tem equipe, porém ele está sem operador responsável, né? Então aqui está tudo nulo. Eu vou colocar lá naquele atendimento para a gente fazer um teste. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui a Aninha como responsável do chamado. Aí vai uma segunda dica. Eu quero filtrar por um atendimento em específico. Como é que eu faço? Eu vou copiar o código dele. Vou lá no Postman. Vou colocar um e-comercial ID.
e vou colocar a ID do atendimento e vou dar um Enter. Ele puxou somente o atendimento que eu coloquei. O operador está nulo ainda. Não sei o que eu fiz. Acho que é responsável, talvez. Agora sim. Errei o campo. Então eu filtrei por um atendimento em específico. Às vezes eu não preciso ter toda aquela lista de atendimentos, eu preciso ver somente um atendimento específico ou somente de uma equipe em específico. Então, por exemplo, eu só quero ver atendimentos do suporte, da TI Suporte. Eu primeiro preciso ir lá na equipe, eu vou pegar a ID dela, que é essa aqui, 2878. Aí, em vez de usar ID, eu vou usar o TIM. Eu vou filtrar pelo time. Aí eu coloco o ID do time. Repare que só vai vir atendimentos do suporte TI, da TI Suporte. Ó, agora filtra por tudo. Por todos os atendimentos dessa equipe. E também dá um resumo, né? Isso que é legal. Então, daqueles 78, 38 são dessa equipe, né? TI Suporte. Então, algumas dicas aí que a gente pode tá passando para você. Campos adicionais, né? Outro campo que eu gosto de explicar. Deixa eu pegar uma colinha aqui, deixa eu puxar para o lado. Que é o extra field, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum atendimento aqui que tenha. Esse aqui acho que pode ser. Melhor, deixa eu achar um outro aqui. Preciso de alterar perfil aqui. Esse aqui não tem formulário de abertura. Se não achar, eu posso só mostrar para vocês também. Tentar mais um aqui só. Pegar o da Wanda aqui. Não achei com o formulário, mas como é que funciona, tá? Eu preciso primeiro acessar o formulário. Então, vou vir aqui em formulários. Vamos supor que tem esse formulário aqui de férias, tá? Então, eu preciso extrair informações via dataset do preenchimento de determinado campo deste formulário. Ó, eu preciso fazer um levantamento de quantos departamentos foram solicitados férias e preciso fazer um totalizador, por exemplo. Ó, ao acessar esse campo, eu pego a ID dele, ó, então 28392. Eu posso também colocar o cursor em cima, 28392, eu consigo ver por aqui sem acessar a configuração. Agora, indo lá no dataset, eu vou tirar, então, esse do time e vou colocar o extra field. Extra field, então, são os campos personalizados, os campos adicionais que vão estar lá no meu formulário. Eu vou, então, colocar um igual aqui e vou copiar, vou colocar a ID, então, 28392. Vou dar um Enter. Então, além dos campos que eu já configurei para ele trazer, ele vai passar a trazer o preenchimento daquele campo. Claro, se esse formulário aqui se esse atendimento não tem aquele formulário, obviamente ele não vai trazer informação. Né? Vamos ver se eu acho algum preenchido aqui. Vai ser difícil achar. Mas se esse campo tiver preenchido em algum dos atendimentos, com certeza ele vai ser preenchido, ele vai ser exibido aqui. E aí eu posso levar para o meu BI, eu posso exportar para Excel, eu posso fazer um levantamento, né? Então, desses 78 atendimentos, 5 foi solicitado férias do suporte, 10 da infra, e 5 da RH, e 10 do financeiro. Então, eu consigo fazer esse tipo de resultado. Então, eu estou dando exemplos bem genéricos aqui, mas olha a importância, né? Olha o impacto que pode trazer essa funcionalidade, né? Extrair dados e trazer uma série de insights, né? E levantamentos que a gente pode ter no nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso superior nos pede um relatório que a gente não sabe muito bem como fazer. Preciso saber quantos atendimentos da prioridade alta, do marcador tal, do time tal, então eu consigo montar aqui a minha requisição e eu consigo ver todos esses dados
e fazer um gráfico depois, um dashboard no meu BI, fica bem bonito para apresentar para a diretoria. Então, mais nesse sentido. Às vezes é um pouco complicado a gente ter que digitar todas as IDs aqui. Então, preciso desse extra field aqui, preciso desse outro extra field, sempre separado por vírgula, né? Então, eu posso colocar separado por vírgula todos os campos que eu desejo, só que eu também posso colocar um extra field all. Essa é até uma funcionalidade bem recente, uma melhoria que a gente colocou, se eu não me engano, nos últimos meses, porque aí ele traz todos os campos adicionais daquele formulário. Então, esse formulário é um formulário um pouco mais complexo, não estava nada preenchido. Esse aqui também não. Esse aqui tem. Então, aqui, provavelmente, esse atendimento aqui, pode até fazer o teste, vamos lá. Deixa eu abrir uma aqui. Então, tem o Ana no e-mail aqui, ó. Se a gente for lá no atendimento, no dataset, ele tá o Ana aqui. Então, esse campo aqui provavelmente é o campo e-mail lá, né? Lá no atendimento. Acho que deve dar para abrir aqui o formulário. Ele é de Flow, não tem acesso. Mas se a gente pudesse abrir aqui o formulário, ia estar lá, e-mail, Ana. O CEP. Ele abriu aqui. Acho que é a minha internet. Abriu mais de uma vez, até porque eu cliquei várias vezes. Cidade Jari. Cidade Jari. Então, essa é a ID do campo lá no formulário. Então, no fim, eu fui tentar achar um atendimento com formulário preenchido e fazendo por outro caminho, eu consegui achar. Eu estou ciente aqui, né? Tem 3 estou cientes aqui. Deve estar no... estou ciente. Estou ciente. Então, uma funcionalidade muito legal, assim, que o pessoal... Normalmente o pessoal, depois que começa a usar, não chega muita dúvida. A dúvida maior é aprender, entender o funcionamento, a lógica de realizar as chamadas. Só que depois que tu grava isso, que tu entende a lógica que está ocorrendo ao realizar a criação de uma chamada, fica muito mais simples, muito mais prático, né? Claro, às vezes tem uma dificuldade de querer filtrar por determinada coisa, ou por extrair um campo de formulário e não está conseguindo. Então, sempre solicitamos, né, entrar em contato com a nossa equipe, explicar a dúvida, sempre mandar o exemplo da chamada que você está realizando, porque assim a gente já consegue identificar quais correções, quais melhorias você pode estar fazendo na sua chamada, né? Deixa eu ver o que mais que eu peguei de colinha aqui. Dados de pesquisa de satisfação, tá, pessoal? Isso também é bem recente. O pessoal, às vezes, quer fazer um levantamento, né? Quer fazer um gráfico de respostas de pesquisa de satisfação. Então, olha que legal, eu posso colocar aqui o campo Survey Answers, que é respostas das pesquisas, né? Então, quando eu dou um Enter, é que eu vou ter que achar um atendimento com pesquisa. Eu digitei errado. Era para ser esse, um momentinho. Era para ser assim. Eu não sei se esse ambiente não está com as pesquisas desabilitadas, mas ele traz todas as respostas. Então, por exemplo, se eu tenho 3 perguntas na minha pesquisa, ele vai mostrar as 3 perguntas e a resposta de cada uma. Então, era uma nota de 1 a 10, ele colocou 8, tem um comentário a ser adicionado, ele colocou muito bom, e tem uma outra lá, você indicaria de 10, que ele botou sim. Então, ele traz essas respostas, tá? Com esse campinho aqui. Eu posso estar atualizando também o artigo, eu acho que daí fica tudo centralizado lá. Essas informações não estão lá no artigo no momento. Mas eu posso também passar para vocês. Aí, só para a gente encerrar também, eu achei que eu ia falar pouquinho, acabei falando bastante.
Eu vou pegar o do Agent Time Sheets aqui, que é outro que o pessoal pergunta bastante. Porque assim, tem empresas que controlam o apontamento dos agentes, o tempo trabalhado de cada agente, né? Então esse dataset ele é bem legal para isso. A gente pode até fazer do zero de novo para mostrar como faz. Então eu pego a ideia do meu campo, lembrando que o de vocês não vai ter HTML porque é um ambiente de produção, não de homologação, né? Então vou colocar aqui. Tomar uma aguinha. Peguei minha chave de acesso. Vou jogar lá no app aqui. Eu vou dar um enter. Ó, então, esse aqui agora é o Agent Time Sheets, tá? O que é o Agent Time Sheets? Recapitulando, dados dos apontamentos de atividades de atendimentos e tarefas. Então, olha só que legal. Ele puxa bastante dados do atendimento, até para a pessoa poder fazer o tratamento posteriormente. Mas ele puxa ó, a duração em minutos, em segundos, então o tempo de duração deste apontamento, porque o que ocorre, né? Às vezes eu tenho um atendimento que deu um total de 5 horas trabalhadas, mas são 8 apontamentos, um apontamento de 1 hora, outro de 20 minutos, outro de 5 minutos, e assim por diante. Então, quando você quer fazer esse controle, outro ponto legal também, às vezes, vamos supor, eu e o meu colega Onetes trabalhamos no mesmo atendimento, aí eu trabalhei 1 hora nele, e o Onetes trabalhou 2 horas nele. Então, com esse dataset aqui, a gente consegue fazer esse levantamento, porque ele lista por apontamento e não por atendimento, então muito bacana. Vai trazer dados aqui, o link para acesso do atendimento, título, aí ele vem a duração do apontamento em segundos, a data de início e de encerramento. Ó, ele vai puxando vários dados, várias informações. Ó, a data que iniciou, a data que parou. Aqui a duração, né? Aqui tem 3 durações, né? Tem as durações absolutas e a duração com suspensão. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o atendimento ele ficou 1 hora em atendimento e 1 hora aguardando o cliente, por exemplo, né? Então a gente consegue ver aqui o tempo total e o tempo absoluto do atendimento, que o absoluto seria o tempo corrido, né? Desconsiderando suspensão. E aqui esses durations sem o ABS aqui, ele é considerando a suspensão no caso, né? Ó, o timesheet, que foi o tempo do apontamento, então aqui 1 hora apontada. O custo, se tiver custo, então muita informação aqui que dá para retirar do Agidesk, né? Dá para exportar via datasets. Então aqui mais um exemplo de chamada, né, de dataset que auxilia bastante no dia a dia. Lembrando que esse é o mesmo caso, né? Se eu quiser pegar um operador específico, então vamos supor que todo fim do mês eu preciso fazer um levantamento do meu time. Eu tenho aqui 5 agentes, eu preciso levantar quanto cada um trabalhou, quais atendimentos trabalhou. Talvez eu precise conversar com ele sobre determinado atendimento que ele apontou errado. Então, eu consigo, por exemplo, filtrar aqui por operator, né? Colocaria aqui um e-comercial, operator. Vamos usar o Luiz aqui como exemplo, né? Vou colocar a ID dele. Ó, vieram 14 apontamentos do Luiz. Então, vai vir todos os dados do Luiz, operador Luiz. Vai vir o próximo apontamento dele, Luiz. Então, a partir disso, né, eu sempre gosto de reforçar que o nosso suporte, ele se destina exclusivamente a auxiliar na extração dos dados, né, na criação das consultas. Se tiver dúvida, dificuldade, por favor, entre em contato que a gente auxilia. As configurações do Power BI, normalmente a gente não consegue auxiliar, porque são construções acho que travou um pouquinho a minha câmera, mas são construções do próprio empresa, né, do próprio cliente. Então, a gente até consegue dar, talvez, alguma sugestão, mas a gente não presta suporte nesse ponto. Né? Mas dúvidas sobre a criação das requisições, das chamadas, por favor, entre em contato, né, que a gente está sempre... Você já conhece o nosso atendimento, já conhece o nosso suporte, nossos canais de contato. Por favor, entre em contato para auxiliar, para a gente auxiliar. Tá bom, pessoal? É isso, então, que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado.
Até uma próxima.